Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ver algumas noções do editor de texto VI, muito utilizado para edição de arquivos de configuração e edição de scripts também, bem como a edição de alguns scripts iniciais para que nós possamos então entrar nesse universo de automatização de tarefas, programação via shell script e tudo mais. Vamos lá? Então estou aqui com o meu terminal aberto, né, pessoal? Onde eu vou utilizar o VI para poder editar um arquivo aqui simples de configuração, né, um arquivo, né, vazio, melhor dizendo, para que a gente possa ver como é que a gente pode utilizar esse editor para realizar algumas tarefas bem simples, mas bastante úteis aí no dia a dia do administrador Linux. Né? Então a sintaxe é simples, né? Você bota VI, né? E o arquivo que você quer editar. Caso esse arquivo seja de propriedade do usuário root, você tem que colocar a palavra sudo na frente, certo? Vou botar aqui VI teste, tá bom? E aí a gente pode utilizar aqui, né, nesse arquivo, né? Eu vou inserir alguns dados simples, né? Algumas coisas e poder manipular esses dados que foram inseridos nesse arquivo. Antes de mais nada, é importante lembrar que quando a gente entra no VI, nessa telinha que vocês estão vendo aí, isso aqui é o modo de comando. O que é o modo de comando? É o modo onde você utiliza certas teclas para poder ele realizar alguma ação. Tá? Nós temos um modo de comando e o modo de inserção, o modo de edição. Né? O modo de edição é ativado através da pressionamento da tecla I. Quando a gente pressiona I, ele vai aparecer ali inserção, é um modo de edição que a gente pode utilizar para estar digitando coisas, né, dentro desse arquivo. Pressionar I aqui e ele vai aparecer aqui embaixo insert ou inserção, né, como vocês estão podendo ver aqui. E a partir daí, toda tecla que eu digitar aqui, ela vai se converter no caractere na tela. Diferente do modo de comando, que aí cada caractere que eu digitar, cada tecla que eu digitar, ele na verdade vai fazer uma função no VI. Então vou colocar aqui alguns caracteres, né? Preencher com algumas coisas aqui, para a gente poder estar modificando isso depois. Professor Paulo, Instituto Federal Catarinense, Campus Freiburgo, endereço, tá aqui, Rua Cruz de Souza, 100, Centro, Freiburgo, Santa Catarina, opa, CEP, para quem é de fora de Freiburgo, né, para quem está assistindo nosso vídeo aí, o CEP em geral de cidades, né, que não tem muitos habitantes, é CEP único. Né? Então aqui o Correio se orienta então por esse CEP único, que é 89.580.000, que é o CEP da cidade de Freiburgo. E daqui eles fazem a distribuição das correspondências, né? São códigos para poder localizar a cidade aí dentro da ideia dos Correios aí, tá? Então tenho aqui alguns dados, né, que eu digitei. Eu vou pressionar ESC para sair desse modo de inserção. Vocês estão vendo aqui, ó, que está o modo insert inativado. Então toda tecla que eu digitar vai se converter no caractere na tela. Quando eu pressionar ESC, ele vai voltar para o modo de comando, tá? E aí esse modo de comando a gente pode executar algumas coisas, né? É lógico que o VI tem muitos comandos, muitas opções. Recomendo a vocês consultarem o manual do VI, né, para ver todas as opções. Porém vou passar algumas aqui, né? Por exemplo, digamos que eu queira deletar uma linha, né? Eu vou selecionar essa primeira linha aqui onde está o cursor. Eu quero deletar a linha inteira. Como é que eu faço? Eu vou pressionar duas vezes a letra D, DD, tá? Então DD, ele vai deletar a linha onde está piscando ali o cursor, onde você está vendo, ó. DD, deletou, tá? Mas digamos que você realizou uma ação aí que você não queria executar sem querer, você apagou alguma coisa, modificou alguma coisa, tá?
Isso só funciona no modo de comando, pessoal, porque no modo de inserção, toda tecla que você digitar, ela aparece no seu texto aí na sua tela, tá bom? Mas como é que eu posso voltar então uma ação que já foi executada, uma ação já realizada, né? Similar àquele Ctrl Z, né, que a gente está no editor de texto, lá, editor de planilha, e digita, por exemplo, alguma coisa errada lá, putz, não é isso que eu queria digitar. E aí eu dou Ctrl Z e volta. Aqui no VI também temos essa função de voltar, né? Porém, a tecla utilizada aqui não é Ctrl Z, é somente o U de undo, né? Desfazer, undo em inglês. Então pressiono o U, ele vai desfazer a última ação, tá bom? Beleza, tá? Esses comandos que eu passar aqui para mudar linha, mudar palavra, como a gente vai ver aqui para frente, eles têm a particularidade. Por exemplo, se você colocar antes do comando o número de vezes que você quer que ele se repita, ele vai fazer em sequência. Por exemplo, se eu pressionar DD, como eu falei aqui, vai deletar uma linha. Vou pressionar o aqui para voltar. Mas digamos que eu queira deletar 3 linhas de uma vez só. Eu, em vez de pressionar DD várias vezes, eu boto o número de vezes que eu quero que isso aconteça, mais o comando, tá? Então, por exemplo, se eu quero deletar 3 linhas e o comando de deletar linha é o DD, então eu vou digitar 3DD. Ele vai apagar 3 linhas aqui, como está aqui, ó, né? 3 linhas deletadas, tá bom? Da mesma forma, quando a gente quer voltar ao que foi feito, a última ação, aperta U, certo? A gente pode modificar também uma palavra, por exemplo, a gente pode deletar uma palavra, né, somente. Vamos dizer que eu digitei aquela palavra inteira ali, então para ganhar tempo, vamos dizer que a palavra é grande. Para ganhar tempo, eu posso utilizar então um comandinho para poder deletar a palavra. Sempre naquela dinâmica de abreviar palavras em inglês, né? Digamos que a gente está aqui, né, utilizando os termos em inglês e eu quero apagar palavra. Apagar palavra traduzido para o inglês fica delete word, tá? Então, abreviando essas duas palavras, a gente vai ter DW, tá? Então, DW vai deletar a palavra onde o cursor vai estar posicionado. Então, se eu pressionar aqui DW, vai apagar a palavra professor, tá? Inclusive o espaço, eu vou deixar a próxima palavra ali, né, disponível para você poder digitar. Da mesma forma, pressiono o U para poder retornar, tá? Se eu quiser apagar 3 palavras, eu coloco 3DW, 3DW, tá? Apagou as 3 próximas palavras ali. Então, se eu quiser voltar, eu pressiono U. Da mesma forma, em vez de eu deletar, eu posso modificar uma palavra, né? Eu posso modificar uma palavra para poder alterar, né, o conteúdo dela, né? Então, ao mesmo tempo, esse comando de alterar palavra, ele vai permitir que apague a palavra e entre o cursor ali no comecinho de onde estava a palavra para você poder escrever. Vamos dizer que em vez de professor, eu quero escrever, né, funcionário Paulo, por exemplo, tá? Então digito aqui CW, change word, né? Eu vou modificar uma palavra e ele vai deletar a palavra e vai liberar o cursor para eu digitar. Então CW, e aí deletou a palavra e já liberou para eu poder digitar. Então vou botar aqui, ó, funcionário Paulo. E assim que eu terminar de digitar, eu pressiono ESC, porque senão todo caractere que eu digitar aqui ele vai aparecer na tela, né? Ó, ESC. Da mesma forma que se eu quiser voltar à última ação, eu pressiono U. Voltou ali para o professor, tá bom? Para a gente poder inserir um caractere no final da linha do Linux, a gente, na final da linha, dentro do arquivo editado pelo VI, a gente vai utilizar a combinação Shift-A, que vai dar o A maiúsculo, né? Então, pressionando o A maiúsculo ou Shift-A, a gente vai inserir, então, texto após o final do último caractere, no finalzinho da linha ali, né? Repare ali, professor Paulo, eu vou digitar Shift-A aqui e vou inserir caracteres depois do final da última palavra, né? Professor Paulo, então meu nome completo aqui, Soares da Costa,
bom? Beleza. Da mesma forma, pessoal, para a gente poder deletar palavras ou deletar linhas, como a gente já viu, a gente utiliza, né, como falei, o número na frente do comando, né? Lembrando aí. Tá, agora comandos então para a gente poder salvar arquivos, né? Qual o comando que a gente utiliza? Para esses comandos com operação de arquivo, a gente vai ter que usar dois pontos na frente, tá? Dois pontos na frente vai indicar que a gente está trabalhando com operação de arquivo. Então a gente coloca dois pontos aqui e digamos que eu queira salvar esse arquivo, salvar o conteúdo para não perder o que eu digitei ali. Então vai ser dois pontos W, tá? W ele vai gravar o conteúdo do arquivo ali. Os pontos W, teste, 6 linhas, 150 caracteres escritos. Legal? Beleza. Para eu sair do VI, então, depois que alterei, já gravei, não quero fazer mais nada, dois pontos Q, né? Que é quit, né? Sair. Então, dois pontos Q, dou um Enter e vai sair do arquivo, certo? E vai voltar para o terminal. Se eu quiser editar novamente o arquivo, eu posso retornar executando o VI, tá bom? Muito bem. E se eu quiser, por exemplo, né, localizar uma palavra especificamente aqui dentro do texto, né, como é o Ctrl F ali no editor de texto aí de sua preferência, né, Ctrl F localizar. Como é que a gente pode fazer, né? Aqui no Linux, a gente no VI, aliás, melhor dizendo, a gente vai utilizar, em vez do Ctrl F, vai utilizar o barra, né? O barra vai indicar que a gente está procurando um termo especificamente e a gente, depois de digitar o barra, a gente vai colocar a palavra que a gente está buscando. Por exemplo, Freiburgo. Ele vai localizar ali Freiburgo, a primeira ocorrência de Freiburgo, e para localizar, para ver se tem mais uma ocorrência, né? Normalmente no editor de texto, né, Ctrl F para localizar a primeira ocorrência e as próximas F3. Aqui no VI a gente vai utilizar o barra para localizar a primeira ocorrência e as próximas a gente localiza com o N de next, né? N next próxima. Então a gente pressiona N, ele vai localizar a próxima ocorrência. Se eu pressionar N de novo, ele vai dizer aqui, olha, a busca já chegou até o final. Estou continuando do começo, né? Estou iniciando do começo do arquivo. Então, se eu pressionar N aqui, ele vai toda hora, né, ir e voltar. Ele vai indicar, quando finalizar aqui a busca até o final do arquivo, ele vai dizer que está continuando do começo de novo. Fica um ciclo ali, tá? Da mesma forma, se eu quiser deletar essa palavra que eu localizei ou mudar, eu vou utilizar o comando correspondente. Então, DW, eu deletaria essa palavra ali, tá? Da mesma forma, o U eu voltaria, né? Retornaria aí o último comando que eu utilizei, tá? Pessoal, esses são alguns comandinhos básicos aí que se usa dentro do VI para poder fazer edição de arquivos de configuração. Então agora eu vou sair desse VI, né? E vou editar um novo arquivo, né, um arquivo de script para a gente ver um pouquinho de programação shell no vídeo de hoje. E no próximo vídeo eu já vou entrar com estruturas de decisão, de repetição, né, como if, while e for, tá bom? Então vou sair daqui, vou salvar .wq, muito bem, tá? Então vou editar um arquivo agora de um arquivo de script shell, onde a gente vai poder executar comandos através da linha de comando, tá? Então eu vou fazer edição desse arquivo, a gente vai inserir alguns comandos dentro desse arquivo ali, tá? E aí posteriormente a gente vai ter que modificar a permissão desse arquivo para permitir com que ele seja executado, porque um arquivo de script ele precisa ter permissão de execução para que a gente possa então rodar o conteúdo do arquivo, tá bom? E aí logo depois a gente vai rodar esse arquivo aí, tá bom? Vamos lá. VI, então, script 1.sh, tá bom? Script 1.sh. Beleza. Tá? Na primeira linha de todo script, a gente tem que definir qual é o shell que vai ser utilizado, tá? Qual o shell que vai ser utilizado, eu tenho que definir na primeira linha do script. Por quê? Porque muitas vezes
não está bem claro para o sistema operacional qual é o shell que vai ser utilizado, qual é o ambiente de execução e vão ser executados aqueles comandos, porque podem existir alguns comandos no script que não sejam interpretados por determinado shell. Então aqui como padrão eu vou utilizar o shell bash, tá bom? Então eu vou pressionar E aqui para poder inserir a primeira linha, tá? E aí na primeira linha eu vou digitar aqui o seguinte caractere: jogo da velha, exclamação, tá? Essa é a primeira linha. E agora eu vou digitar então o caminho desse script, né? Onde ele fica localizado, para quê? Para o script poder dizer para o sistema operacional: olha, eu quero usar esse shell aqui. E depois de dizer qual é o shell que ele quer utilizar, o script vai então executar os comandos que estão dentro dele. Então a primeira linha é identificada pelo caminho no sistema de arquivos do shell que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o shell /bin/bash. Então eu vou digitar aqui /bin/bash, tá bom? Então quer dizer o seguinte, que esses comandos abaixo aqui, eles são compatíveis com esse shell que eu estou descrevendo ali em cima, né? É o /bin/bash. Primeiro comando que eu vou utilizar aqui, né, é o comando echo. O comando echo, ele envia uma mensagem na tela, tá? Antes de mais nada, pessoal, lembrando que todos os comandos aqui dentro do script podem ser executados na linha de comando, ou seja, fora do script eles também podem ser executados, tá? O script é uma forma de poder agrupar todos esses comandos e executá-los todos de uma vez sequencialmente, tá? Lembrando que aqui programação script é programação sequencial, né? Não é programação orientada a objeto aqui. A gente vai trabalhar com programação mais simples aí, sequencial, tá bom? Então, uma linha após a outra. Vamos lá, pessoal. Então, assim, ó, o comando echo, né? Ele vai mostrar uma mensagem na tela, tá? Eu gosto, no começo do script, pular algumas linhas, né? Para quê? Para logo depois do cursor não ficar ali aquela coisa muito próxima ali. Acabou de digitar o comando no terminal, já abre o script, já fica um monte de coisa embaralhada. Então dou ali umas linhas ali. Então a forma de poder utilizar uma linha vazia é usando aspas duplas, tá? Duas aspas duplas. Por quê? Porque aí ele vai dar um eco, mensagem em branco, e vai pular a linha, né? Quando der um enter aqui, ele vai pular a linha, tá? Então vou botar duas linhas em branco. Eco, aspas, aspas. E aí eu vou ter duas mensagens em branco aqui, tá? O primeiro script que a gente vai fazer aqui é um script simples que vai ler uma informação do usuário. O usuário vai ter que digitar uma informação e depois ele vai ler essa variável e exibir essa variável na tela, tá bom? Então a gente vai fazer leitura de variável e eu vou fazer um outro script então que vai passar como parâmetro esse valor, né, para o script. Eu já explico como a gente vai fazer. Então, primeira linha aqui do script, né, eu vou colocar aqui: digite seu nome completo. Mandar mensagem para o usuário e digite seu nome completo, tá? E aí, eu vou ler então uma variável que vai armazenar esse valor, né, que vai ser digitado ali, esse texto que vai ser digitado ali. Read. Variável Linux, pessoal, como o Linux é case sensitive, então ele tem diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Em geral, se usa as letras maiúsculas para variável no Linux, para não confundir com os comandos que são minúsculos, tá? Então, por exemplo, comando for, né? Se eu declarar a variável for minúscula, ele vai dizer que é uma palavra reservada e aí não vai aceitar, tá? Então, se a gente quiser utilizar a palavra for como variável, a gente tem que usar como maiúscula, tá bom? Mas vamos evitar essas palavras aí, chave de programação shell, para a gente não ter problema, tá? Eu vou ler aqui a variável, vou declarar aqui com variável nome, maiúsculo, tá bom? Variável nome. Vou pular mais uma linha. E aí vou dar uma mensagem na tela, né? Echo. Vou dar uma mensagem na tela e depois exibir o nome. Vou botar aqui, ó. Bom dia.
hoje aqui não pega. Bom, vamos ver se eu vou conseguir executar com... Eu não recomendo para scripts a gente utilizar acento, till, esse tipo de coisa, tá, gente? Que pode dar erro na hora de exibir o caractere, tá? Mas só para esse vídeo de hoje eu vou utilizar, tá? Só para poder ficar mais adequado à nossa língua portuguesa, mas o ideal é que nos scripts, principalmente de automatização, a gente não use letras com acento, circunflexo, nada disso, tá? Use o caractere limpo aí, tá bom? Então, hoje são 4/3 e seu nome completo é 2 pontos. Aí, essa aqui vai ser a mensagem fixa, né? Por isso que tem o nome variável e fixo, né? A mensagem fixa, o texto fixo ali, é um texto que eu já vou definir na mensagem. E o variável é aquele que eu li, né, lá no começo do programa. Por que ele é variável, né, pessoal? Porque esse valor ele pode variar de acordo com a entrada do usuário, né? Se ele, por exemplo, ler ali o nome, posso botar Renata, posso ter Paula, pode ser Paulo, pode ser Rafael, então posso ter vários nomes, então isso é variável. Mas a parte fixa do texto, ela não é variável, é fixa. Então essa mensagem aqui vai ser a mensagem sólida ali, que vai ficar entre aspas ali, certo? Então delimito entre aspas, né, o que está entre aspas aqui é a mensagem fixa que vai aparecer para o usuário. Então, bom dia, hoje são 4/3 e seu nome completo é 2 pontos. O que vem depois das aspas, eu posso fazer a leitura da variável, né? Eu vou então mostrar na tela essa variável aí através do comando echo. Aí ele tem que ficar fora das aspas, porque as aspas vão definir ali um valor fixo. Como isso aqui é variável, então eu vou ler a variável que foi definida aqui, nome, né? Então eu vou mostrar na tela a variável nome. Como é que eu faço isso? No Linux, a gente, para poder ler uma variável, a gente coloca ela direto aqui, né? Read, eu armazenei o valor na variável nome, tá? Mas, para poder exibir na tela, a gente tem que botar um caractere especial na frente da variável para a gente poder realizar essa operação. Esse caractere especial é o caractere cifrão, tá? Então, o cifrão e o nome da variável, né, que no caso aqui é nome, eu consigo mostrar então o conteúdo dessa variável. Se eu colocar sem o cifrão, dá erro, né, por uma questão de sintaxe aí do script, tá bom? Bom, eu terminei aqui um script bem bobinho, bem básico aqui, e agora eu vou então salvar e sair do VI, né? Lembra, não? Se botar a letra maiúscula como eu estou colocando ali, vai dar erro. Vou dar um enter aqui para vocês poderem ver, ó. Ele não entende como comando do editor, WQ maiúsculo. Então vou botar minúsculo aqui. Ele vai entender como comando agora, tá? 2 pontos WQ. Vou dar um enter, ele vai salvar e sair. Lembrando que eu posso concatenar alguns comandos aqui. Tá? Esses comandos de arquivo eu posso concatenar. Então, 2 pontos W vai ler, vai gravar o arquivo, e 2 pontos Q vai sair. Então, juntando os dois, vai salvar e sair ao mesmo tempo, tá bom? Enter, tá bom? Agora, pessoal, o que acontece? O nosso script, eu vou dar um ls-l aqui, o nosso arquivo de script, ele precisa de permissão para executar. Repare aqui que nenhum dos entes aqui, né, nem o dono, que é Paulo, né, eu estou logado com o usuário Paulo aqui, como vocês podem ver, nem o grupo de Paulo também, ele tem permissão para executar. Repare que aqui no finalzinho, o X, tá no seu lugar, está um traço ali, então eu não consigo então executar esse arquivo. Logo eu tenho que modificar a permissão desse arquivo para poder executar, né? Repare esse script aqui, ó, cálculo.sh, tá? Ele está com permissão de execução, porque ele está com X aqui marcado, ó, para todo mundo pode executar esse arquivo, tá? Então o que a gente tem que modificar aqui? A gente tem que dar permissão para esse arquivo poder executar. Como é que a gente faz isso? Sudo comando chmod, né? Chmod. Aí eu vou adicionar a permissão de execução mais X, porque esse X vai entrar aqui no lugar aqui, né?
do traço e vai poder executar então esse script. E aí o nome do arquivo, né? script1.sh. Tá bom? Vamos lá. Vai pedir a senha do usuário para poder validar isso aí. Muito bem, tá? Então agora, como não deu nenhum erro, presume-se que deu certo ali. Provavelmente, se ele ficou verdinho, ele tem permissão de executar, porque esse script aqui, ele está verdinho e tem permissão de execução. Vamos dar ls-l de novo. Vamos ver se então esse script 1.sh ficou verdinho. Se ficou verdinho, ficou ok, a gente pode executar, tá bom? Olha aqui, pessoal, ficou verdinho, ó, tá? Script 1.sh, a gente tem permissão de execução aqui, tanto para o dono, para o grupo e para os outros, tá? Beleza. Só que no terminal tem uma forma muito peculiar de executar scripts, né? E comandos em geral, né? Quando a gente está no próprio diretório onde está localizado esse arquivo, a gente não pode no Linux colocar somente o nome dele, aqui ó, script1.sh, né? Então vou digitar direto aqui, script1, tá? .sh, e vou tentar dar um enter aqui para executar, já que ele já tem permissão de execução. Vou dar um enter aqui. Ele diz aqui, ó, comando não encontrado. Por quê, pessoal? Porque eu preciso colocar uma declaração na frente desse arquivo dizendo que eu quero executar esse comando ou script que está localizado no diretório atual que eu estou. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que usar a sintaxe aqui, ó, ponto, barra, e aí o nome do arquivo que eu quero executar, script1.sh, tá bom? Script1.sh é o nome do script que eu vou executar, e agora, depois de dar Enter, ele vai então executar linha por linha os comandos que eu coloquei lá dentro. Ele vai dar aqueles ecos, vai mostrar a mensagem na tela, vai ler a variável e depois vai dar uma mensagem para o usuário, tá bom? Enter. Digite seu nome completo. Vou colocar aqui, ó, Paulo Soares da Costa, tá? Vou dar um Enter e aí ele vai passar para a mensagem de baixo, que a mensagem de baixo é bom dia, hoje é dia tal e o seu nome completo é fulano. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, pessoal. Eu digitei esse valor, depois que eu dei Enter, ele jogou esse valor para dentro da variável e depois executou aquela última linha do eco, que é a mensagem fixa. Bom dia, hoje são 4:03, seu nome completo é ... e aí ele puxou o valor da variável, tá? Vocês verem que é uma coisa que depende do valor da variável, eu vou mudar o nome aqui, ó, vou botar um outro nome. Meu nome é Paulo, vou botar só Paulo, tá? Vocês vão ver que esse valor aqui se repete lá embaixo, tá? Seu nome completo é Paulo. Então o que eu digitei aqui apareceu aqui, então ele conseguiu de fato ler o valor da variável, tá? A gente pode fazer leitura de variável também passando parâmetro por fora do script, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou editar então o mesmo script que a gente estava ali, né? Eu vou editar ele aqui, via script1.sh, para quê? Para em vez de fazer a leitura da variável por dentro do script, eu já passo o parâmetro ao lado da execução do script e ele já vai entender que isso é uma variável e já vai jogar lá no valor de saída. Vamos ver? Vou dar um VI no script1.sh. E aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou modificar essa linha aqui, ó. Vou deletar essa linha aqui, tá? O read nome não vai mais existir. Por quê? Porque é o seguinte, eu agora vou passar como parâmetro, né, o nome completo, tá? Como é que funciona isso? A gente tem 9 valores, né, no Linux, tá? Para poder fazer a leitura dos parâmetros. Então assim, quando a gente executa, eu vou até voltar aqui, sair sem alterar, vamos lá. Quando a gente executa um script, como está aqui, a gente pode passar até 9 parâmetros. Como? Dou um espaço e passo o primeiro parâmetro. Ó, nome. Segundo parâmetro, endereço. Terceiro parâmetro, telefone. Por exemplo, tá? Então, a gente passando os parâmetros daquela forma ali,
né, a gente consegue puxar por dentro do script cada um desses valores lá. E quais são, como é que eu identifico dentro do script, como é que eu vou conseguir capturar esses termos aqui para dentro do script? O primeiro termo, tá, é a variável passada como parâmetro cifrão 1, tá? Então, esse valor aqui é como se fosse variável 1, tá? Então, a variável cifrão 1 é o primeiro termo que foi passado aqui. Da mesma forma, cifrão 2 é esse, cifrão 3 é esse aqui, e por aí vai, tá bom? Então, a gente vai editar o script aqui de forma que a gente capture esses valores de fora do script e os exiba dentro do script. Vamos editar aqui esse script para a gente poder então inserir esses termos por dentro do script ali, tá? Vamos lá. Então, como eu falei, vou deletar essa linha aqui de leitura de variável, não mais vou ler a variável. A variável já vai ser lida automaticamente fora do script. Essa linha aqui, digite seu nome completo, não existe. Eu vou pular só 2 linhas. Vou deixar essa mensagem fixa aqui, tá? E o nome completo vai ser o primeiro valor que eu inseri ao lado do script ali, tá? Então o cifrão 1 vai ser o primeiro valor que eu vou passar como parâmetro ali por fora do script, certo? Vamos ver então. Vou dar um ESC aqui, 2 pontos WQ, vou salvar e vou sair. Agora eu vou executar o script 1 passando o parâmetro, tá? Qual o parâmetro, né, pessoal? Eu vou passar aqui o parâmetro, por exemplo, Paulo, tá? Passar aqui por fora do script, Paulo. E aí, quando eu digitar, o próprio script já vai capturar dentro dele lá a variável 1 e já vai exibir, tá? Vamos dar um Enter aqui. Olha só. Bom dia, são 4-3, seu nome completo é Paulo. Por quê? Porque a variável 1, ela foi passada como parâmetro aqui fora, tá? E daí, o script captura esse valor de variável e manipula ele para escrever onde, né, você tiver definido através da linha de código, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar o nome completo, de fato aqui com espaços, eu só tenho que tomar um cuidado, né? Para ele não entender, né? É até bom fazer isso, né? Eu vou digitar meu nome completo aqui. O que provavelmente vai acontecer aqui, pessoal? Cada espaço delimita um parâmetro, tá? Então, como eu falei ali anteriormente, tá? O primeiro parâmetro é o primeiro item colocado após o nome do script. O segundo parâmetro é o segundo item. O terceiro parâmetro é o terceiro item. E o quarto e por aí vai até 9, tá bom? Se eu quiser exibir esses nomes aqui, eu tenho que botar entre aspas, porque entre aspas o script vai entender que tudo que está entre aspas é uma coisa só, e não coisas separadas. Do jeito que eu estou botando aqui, são coisas separadas. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai entender que só tem que exibir o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro qual que é aqui? Paulo, tá? O Soares da Costa vai ficar para depois, porque são outros parâmetros ali, tá? Então, quando eu quiser passar parâmetros que tem espaço, por exemplo, eu tenho que botar entre aspas, certo? Vamos dar um Enter aqui, pessoal. Olha lá, ele reconheceu só o primeiro parâmetro. Por quê? Porque eu não defini ali a leitura de outros parâmetros. Isso aqui, como a gente deu espaço aqui, sem aspas, ele identificou como cifrão 2 aqui, segundo parâmetro, um espaço aí, cifrão 3, terceiro parâmetro, mais um espaço, quarto parâmetro, cifrão 4, tá? Então, dessa forma complica um pouco para a gente poder exibir o script corretamente. Então, o que a gente tem que fazer aqui, tá? A gente tem que botar esses parâmetros aqui entre aspas. Para quê? Para que a gente possa, então, ler o conteúdo todo do que a gente quer digitar ali, né? E aí ele exibir corretamente ali depois, né? Dá um Enter aqui. E aí ele vai entender o que está entre aspas como uma coisa só, tá? A gente pode, então, brincar aqui
por exemplo, fazer um script, por exemplo, que leia um bairro, um estado, um bairro, uma cidade e um estado, tá? De algum lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil, tá? Para o script poder exibir ali, tá? Então a gente faz uma mudança aqui no script e eu vou colocar aqui, ó, fazer uma pequena mudança aqui. Vou deletar essa linha toda, vou inserir embaixo, botar aqui. Olá, você reside no bairro. Aí eu vou fechar aspas e vou puxar o valor da primeira variável, né? Que eu vou passar com parâmetro ali, cifrão 1, certo? Ok. Aí depois eu vou completar o texto, né? Fica meio estranho assim na hora, porque assim, a gente está pensando como vai ficar lá no final. Então assim, o que a gente quer mostrar? Olá, você reside no bairro, espaço, o nome do bairro está aqui. E aí a gente continua, vírgula, na cidade de... A gente vai passar o segundo parâmetro aqui, né? Cifrão 2, vírgula, aí eu boto entre aspas de novo, né, para poder completar ali a frase, no estado de, fecho aspas de novo, né, essa parte que está em vermelho aqui vai ficar fixa, aí eu vou botar aqui o terceiro parâmetro, tá, e vou finalizar com pontinho ali, para finalizar a frase com ponto, certo? E esses valores vão ser passados com parâmetros, tanto cifrão 1 vai ser o bairro, cifrão 2 vai ser a cidade, cifrão 3 vai ser o estado. Combinado? Então, se a gente não passar parâmetro nenhum, ele vai entender que as variáveis estão vazias, né? Não tem nada na variável lá, podemos até fazer um teste. Vou dar 2 pontos WQ aqui para a gente poder verificar isso, tá bom? Vamos lá. Ponto barra, script 1, ponto sh. Vou passar sem parâmetro nenhum. O que vai acontecer? Ele vai entender que as variáveis estão vazias e não vai mostrar nada, tá bom? Dá um enter aí. Olá, você reside no bairro vazio, na cidade de vazio, no estado de vazio também, tá? Então é preciso que a gente passe os parâmetros ali, né, para que ele faça a exibição correta, né? Então como é que a gente pode fazer aqui, né? Primeiro parâmetro, eu vou botar aqui o bairro que eu morava lá no Rio de Janeiro, né? Bairro de Vaz Lobo. Aí espaço, aí já entra o segundo parâmetro. Cidade do Rio de Janeiro. Terceiro parâmetro, o estado, né? Estado, Rio de Janeiro também. E aí, gente, vocês podem brincar à vontade aí com vários termos aí, escrever script, poder modificar esses itens todos aí, é bem tranquilo aí, tá bom? Então, primeiro parâmetro é o bairro, segundo a cidade, terceiro estado. Vamos dar um enter aqui, vamos ver. Olá, você reside no bairro Vaz Lobo, podia ter botado em vez de 2 pontos D ali, né, para ficar bonitinho. Na cidade de Rio de Janeiro, né? Aí é complicado, porque às vezes a pessoa pode botar uma palavra terminada em A ou terminada em O, então fica um negócio meio complicado. No estado de Rio de Janeiro. Se eu mudar os parâmetros aqui, ele vai mostrar outra coisa, né? Então entra aqui. Vou repetir o script 1. Vou botar aqui então, né, os outros valores, né? Centro, Fraiburgo, Santa Catarina. E ele vai passar esses parâmetros então para dentro do script. Você reside no bairro Centro, cidade de Fraiburgo, estado de Santa Catarina, né? Então ele vai capturar os valores externos e vai colocar para cá. Vamos fazer mais um scriptzinho aí, pessoal, né? Um script bacana, um script de soma, né, de operação aritmética, né, operações básicas aritméticas aí.
tá? Eu vou editar um novo script, né? script2.sh. Vamos lá. Então, esse script aqui, eu vou fazer uma operação, eu vou fazer algumas operações aritméticas, básicas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, a gente pode alterar ali. Vou fazer só de soma, depois vocês podem, se puderem repetir aí de vocês, fazer as demais, só modificando o sinalzinho ali, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou botar aqui o shell que eu vou utilizar, /bin/bash. Vou pular as linhazinhas aqui para ficar mais bonitinho, mais organizado, tá? E vou dar uma mensagem para o usuário. Olá, este é um script de soma de números. A seguir, digite 2 números para concluir a operação. Tá bom? Dê mensagem para o usuário. Por 2 linhas. E aí eu vou dar uma mensagem aqui agora. Digite o primeiro número da soma. Fazer o de soma. Tá? Um espacinho aqui. Vou ler no 1. Tá? A variável no 1. Chamar assim o primeiro número. E vou pular mais uma linha. Opa, tem que ser minúsculo. Eco. Digite o segundo número da soma. Um 2. Certo? Beleza. Então li 2 números ali, né? E agora eu tenho que poder executar essa operação. Pessoal, para a gente poder executar operações matemáticas dentro do script, tem uma sintaxe diferenciada, tá? Qual que é a sintaxe? Vou pular até a linha aqui. Assim, para a gente executar comandos de fora do script no terminal, ou seja, executar coisas no terminal para poder gerar valor para dentro da variável, a gente vai ter que usar uma sintaxe precedida por cifrão, entre aspas, e aí a gente executa o comando, tá? Assim, ó. Então, eu vou armazenar essa soma na variável result. Ela vai receber o valor da soma desses números, tá? E aí, como eu falei, quando a gente quer executar comandos, né, fora do script, porque o script por si só não faz soma, né? A gente vai ter que recorrer ao terminal e fazer uma soma fora para o resultado ir para dentro do valor da variável, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai ter que executar, o valor, né, do que a gente quer fazer dentro dos parênteses aqui, tá? Então, quando a gente quer executar um comando de fora do terminal, para que esse comando resulte numa saída e seja armazenado aqui, consequentemente, na variável, a gente tem que executar ele entre parênteses, precedido do cifrão, porque a gente depende do cifrão para poder executar alguma coisa fora do terminal, tá? Porém, tem a particularidade. Quando a gente quer executar operações aritméticas, a gente tem que usar um segundo cifrão. Por quê? Porque a sintaxe do script Linux, né, ele funciona assim, é o método de poder escrever. Quando você pega uma linguagem de programação diferente, C, Java, Python, cada um tem uma sintaxe de escrita, né? O Python, por exemplo, se você não indentar o teu código, você não consegue executar nada, né? Ele trabalha muito orientado em indentação, né? Script Shell, por exemplo, não é tanto assim, né? O C lá você tem que respeitar muitas vezes espaçamento ou o ordenamento ali das operações, né, para poder funcionar. Então, cada linguagem de programação tem a sua particularidade, e aqui não é diferente, né? Aqui a gente tem algumas particularidades que fazem com que o script shell muitas vezes seja até um pouquinho chato, né, com essas questões. Ele simplesmente não funciona, tá? Então, como o nosso script é de soma e a gente quer realizar uma operação aritmética de soma para poder encaminhar aí o resultado para dentro da variável result,
a gente tem que botar mais um parênteses, tá? Se a gente fosse executar um comando simples aqui de terminal, a gente botaria cifrão, entre parênteses, o comando que eu quero rodar, tá? Mas, como é operação aritmética, a gente tem que botar mais um parênteses, tá? Mais um parênteses, e aí eu vou digitar aqui, eu vou trazer então o valor das variáveis e vou tentar resultar isso numa soma. Então, para a gente poder fazer isso, né, somente na leitura de variável é que ele vai ficar sem o cifrão na frente. E nas outras situações, exibir na tela, interagir com as variáveis, ele tem que ter o cifrão na frente. Então, para a gente poder acessar o valor que está armazenado em no 1, a gente tem que botar o cifrão na frente. Então, cifrão no 1, mais a operação de soma, né, no 2, cifrão no 2, tá bom? E aí a gente tem que fechar o primeiro parênteses ali, e depois ele vai finalizar o segundo ali, tá bom? Então são dois parênteses, como vocês estão vendo aqui, ó. Abrir para dizer que é operação de terminal e abrir um outro para dizer que é operação aritmética, tá bom? Beleza. Enter de novo. E aí eu já tenho o resultado da soma na variável result. O que eu tenho que fazer? Mostrar para o usuário ou na tela, né, o resultado dessa operação. Então como é que a gente faz aqui, ó? Vamos lá. Eco, pular uma linhazinha. Eco. Aí eu vou botar bem descrito aqui bonitinho para ele poder ficar até interativo aqui, ele pegar o valor de variáveis e mostrar no resultado aqui. O valor da soma entre o número, aí fechar aspas aqui para terminar a parte fixa, e vou puxar o valor da variável no 1, vou abrir parênteses de novo, e, né, parênteses não, vou dar um espaço de novo, abrir aspas, né? Ó, valor da soma entre o número, espaço, o valor do número 1, tá aqui, espaço, para não ficar colado com a letra E aqui, né? E o número, aí fecho de novo, que é a parte textual, e agora eu vou puxar o valor da variável. No 2, abre o parênteses de novo, abre o aspas de novo. É de, dois pontos, fecho aspas, e aí eu vou puxar o valor da variável result, que é a que armazenou de fato a soma aqui, o resultado da operação. Então vamos colocar aqui, ó, result, tá bom? No finalzinho eu posso botar até um ponto aqui, eu botar mais umas aspas, ponto, fecha aspas, para ficar bonitinho, para terminar a frase com ponto ali. Então o que a gente espera ter no final, né? Essa mensagem aqui, o valor da soma entre o número, primeiro número que foi lido ali, 8, 1 milhão, sei lá quanto, né? E o número, segundo número lido, né? Vai dar o resultado armazenado em result através dessa linha aqui, que especifica uma soma. Beleza, gente? Então tá. Vou dar um ESC aqui. Dois pontos WQ, opa, minúsculo, né? WQ para sair e salvar. Beleza. E agora o que a gente tem que fazer, né? Esse script aqui não tem permissão de poder executar, né? Não tem permissão de execução. A gente tem que dar essa permissão para ele. Como é que a gente faz? Sudo chmod mais x, mais x, o nome do arquivo, script2.sh, né? Que é o arquivo que a gente acabou de editar aqui em cima aqui, script2.sh. Dá um enter aí, vai ler a senha do usuário atual para ver se ele tem sudo. Passou, né? Então vamos tentar executar ele aí, ó. /script2.sh, tá? Esse aqui é o segundo script que a gente está realizando aí. Beleza, tá? Então o primeiro número da soma, né? Vamos ver se vocês acertam o número que eu vou digitar aqui. Pensem no número aí. Pensaram? Vou digitar aqui, ver se vocês acertam, hein? 7. Segundo número da soma. Vou somar, vou botar um outro número aleatório aqui, tá? Sei lá, 25, tá? Então aquela operação ali vai realizar a soma, vai armazenar a variável result, e eu já formatei a saída para poder mostrar o primeiro número, o segundo número e o resultado deles dois no variável result na mensagem de saída, tá bom? Vamos dar um enter aqui que ele já vai mostrar pra gente essa saída aí, tá?
Olha aí, pessoal. O valor da soma entre o primeiro número lido, está aqui, 7, e o segundo número lido, 25, é de, está aqui, 32. Eu tenho direito ao pontinho aqui no final, né, que eu botei aquela aspas ali no final. Né. Só para a gente fechar, muitas vezes alguns scripts exibem muita coisa na tela e aí você não consegue ler ali o resultado, fica muito grande, né? Então uma forma da gente poder fazer com que a tela passe devagar para a gente dentro do script, né, é usando o comando pause, né, para a gente poder fazer com que ele tenha ali uma saída mais cadenciada para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Ele vai pedir ali para você pressionar qualquer tecla para continuar, tá? Eu vou editar esse script de novo e daí eu vou inserir uma pausa ali antes do resultado. Quando eu digitar o segundo número, eu vou digitar, vou dar um Enter, e ele vai pedir para pressionar mais uma tecla para continuar, né? E daí ele vai para o resultado. Tá? Vou digitar de novo aqui. E eu vou inserir aqui, logo depois do read num 2, dar um eco, pular uma linha, e vou colocar um read, tá? Que aí ele vai esperar uma tecla para digitar, né? Eu vou botar aqui até uma instrução, né? Para ele poder esperar pressionar uma tecla, né? Vou dar um ESC aqui, 2.wq. E aqui a gente pode executar o script. Então, número qualquer 3, 7 aqui. E aí ele vai pressionar, vai esperar pressionar uma tecla aqui, né? Eu pressiono uma tecla e daí ele vai passar. Vai continuar, tá bom? Eu posso botar uma mensagem também, né? Então, pessoal, para a gente poder inserir uma mensagem após a pausa, né, no nosso script, a gente tem que usar a opção "-p" do lado do read para especificar a mensagem. Vou dar uma olhadinha lá, vou editar o script. E aí vou botar aqui a mensagem, né? Como já está até aqui, ó. Read "-p", pressione qualquer tecla, né? Então, "-p" vai especificar que você já tem uma mensagem logo após as aspas aqui para poder fazer com que ele funcione, né? ESC2.wq. Vou executar o script agora, tá? Pressionar aqui um número qualquer, 4, o outro 8. E aqui ele está com o read, né, pedindo para pressionar qualquer tecla. Eu dou um Enter aqui. E ele vai exibir o restante, né, do script. Então, caso o seu script seja muito longo, você pode inserir esse detalhe aí do read, né, com a mensagem, para quebrar um pouco ali de mensagens, tá bom? Bom, agora a gente pode utilizar o sleep também para fazer com que o usuário aguarde determinado tempo, né? Então, até tem um manual do sleep aqui para ver como é que ele funciona. Vamos dar uma olhadinha. Sleep. Então, ele pede para esperar por determinado tempo especificado, né? Aqui. E ele pede para pausar durante tantos segundos, né? Então, o sufixo S, né, a opção S, né, e a gente pode usar M para minutos e H para horas, né. Então vamos lá no script nosso para a gente utilizar essa opção. Tá? Vamos editar ele aqui. Eu vou tirar esse read aqui "-p", vou inserir aqui o sleep. Então, pessoal, por exemplo, para aguardar 5 segundos aqui, eu vou colocar essa linha aqui, sleep 5. Então, pessoal, para poder
colocar 5 segundos aqui de espera, eu vou colocar aqui essa linha sleep 5, né, por exemplo. Mas o usuário precisa ser notificado que ele vai aguardar 5 segundos. Então eu preciso também colocar aqui na tela que ele vai aguardar 5 segundos. Ó. Echo, aguarde 5 segundos até o processamento. Pronto, tá? Mostrei a imagem na tela, dei o comando, ele vai aguardar 5 segundos e aí vai dar a resposta. Legal? Então vou dar um ESC aqui, 2 pontos WQ, e vamos lá, vamos rodar o script aqui. Beleza? Número da som, vou botar o número 6, segundo número da som, o número 10. E aí ele vai executar aquela linha do eco, vai mostrar a mensagem na tela e logo depois vai realizar o sleep. Tá bom? Aguarde 5 segundos até o processamento. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Né? Conseguiu chegar até o finalzinho aí de 6. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, dessa forma, apresentamos alguns comandos básicos do VI e alguns utilização de edição de scripts aí também, alguns comandos iniciais. No próximo vídeo iremos ver então os gestores de decisão, gestores de repetição, né, gestores de decisão if, gestores de repetição while e for. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem nossos vídeos, ative o sininho para receber notificação sobre nossos vídeos aí, sobre conteúdo de Linux, conteúdo de rede, conteúdo de hardware, enfim, todo o conhecimento que a gente puder colocar aqui à disposição de vocês, a gente vai estar fazendo. De qualquer forma, agradeço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.